o presidente da República abraçou os chantagistas, porque ele fez um acordo. Ele não é forte para atingir verbalmente uma jornalista, como não pode ser forte para recusar uma chantagem, rejeitar uma chantagem. Queria começar a entrevista abordando um assunto que está fervilhando nessa última semana em relação às manifestações marcadas para 15 de março. A gente vê que nas redes sociais tem muita gente contra o Congresso, inclusive pedidos de fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente Bolsonaro repassou vídeos, que estimulam a participação da população nos protestos. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Como o senhor avalia essa convocação? É um desserviço à democracia. Veja que, desde o início do atual governo, há uma estratégia deliberada de transferir responsabilidade por tudo de ruim que ocorre ao Congresso Nacional. É evidente que, às vezes, o Congresso dá motivos para isso, mas há um exagero nessa estratégia, como houve recentemente com a transferência da responsabilidade pelo preço do combustível aos governadores. Então, é uma estratégia desonesta. Na verdade, quando você pretende atacar o Congresso, você está ferindo de morte a democracia. Eu concordo, eu sou crítico do Congresso, crítico em relação ao comportamento de lideranças do Congresso, exponho as minhas críticas, mas eu entendo que, se é possível criticar, denunciar, julgar e condenar parlamentares, nós não podemos condenar a instituição. Nós somos passageiros, transeuntes, circunstanciais, episódicos, substituíveis. O Congresso, o Parlamento, é permanente, é definitivo, é insubstituível, é essencial ao Estado de Direito. Se nós queremos democracia, temos que preservar a instituição Congresso Nacional. Podemos sim, repito, até colocar para fora do Congresso, se for o caso, aqueles que comprometem a instituição. E acho, portanto, que essa atividade contra o Congresso Nacional, ela é um desserviço à democracia. O senhor até citou episódios em que o Congresso errou. No que o Congresso errou em 2019? Bom, em relação a questões que dizem respeito ao avanço no combate à corrupção. Veja, foro privilegiado. O projeto está parado na Câmara dos Deputados. Ele chegou à Câmara em junho de 2017. Nesse ambiente de Operação Lava Jato, diante da prioridade nacional, que é o combate à corrupção, quase todos os candidatos na campanha eleitoral priorizaram o combate à corrupção, assumiram compromisso. Eu próprio dizia, olha, vamos institucionalizar a Operação Lava Jato como uma política de combate à corrupção permanente, uma política de Estado permanente. No entanto, nós assistimos retrocessos, principalmente da parte do Executivo e do Legislativo. Aliás, os três poderes, Judiciário, via Supremo, Congresso Nacional e Executivo. Eu poderia enumerar os deploráveis retrocessos, a redução de prerrogativas no combate à corrupção, a fragilização dos instrumentos de combate à corrupção, COAF, Receita Federal, próprio Ministério Público e Polícia Federal. Não há como ignorar que houve um retrocesso. Eu até digo que no período do presidente Michel Temer, que tinha 2 denúncias por corrupção da Procuradoria-Geral da República, essas instituições davam uma sustentação oficial mais significativa à Operação Lava Jato do que atualmente. Então, houve um retrocesso. E no Congresso, a pergunta sua é sobre o Congresso, nós tivemos a Lei de Abuso de Autoridade, que é um abuso,
que é um instrumento limitador. O objetivo foi intimidar, atemorizar, limitar a capacidade de investigar, de denunciar e de julgar. Nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade, está no Supremo Tribunal Federal. O projeto a que me referi, né, do foro privilegiado, é essencial acabarmos com o foro privilegiado, se nós desejamos uma nova justiça, onde todos sejam iguais perante a lei. O grande retrocesso e o maior golpe à Operação Lava Jato foi a eliminação da possibilidade de prender em segunda instância. Isso, Supremo Tribunal Federal, 6-5, não é? Uhum. Agora, eu não posso agredir o Supremo, eu posso agredir os 6 votos contrários à prisão em segunda instância. Então, nessa manifestação programada, o objetivo é o Congresso e o Supremo. O Congresso, sim, pode atingir aqueles que não querem a prisão em segunda instância, não o Congresso Nacional. Porque se o Congresso fosse ágil e desejasse mesmo a prisão em segunda instância, nós teríamos aprovado já no ano passado, daria tempo. O projeto que está no Senado, ele foi aprovado na Comissão de Justiça e deveria ser votação terminativa, foi terminativa. Até já aproveitando, porque semana passada, quer dizer, antes do Carnaval, né, os senhores, o senhor, mais um grupo de outros 42 senadores, apresentou um requerimento, um abaixo-assinado, pedindo a votação em plenário da segunda instância, né? A prisão após a condenação em segunda instância, só para deixar claro. Agora, a gente vê que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem... Exato, Não está querendo pautar, não tem se disposto a pautar. Como é que o senhor avalia esse fato? É exatamente aí que mora a crítica, né? Que deve residir a crítica. É nesse ponto que eu critico os parlamentares que, lamentavelmente, condenam a imagem do próprio Congresso, né? Conspiram contra o Congresso, contaminam o Congresso e colocam mal o Congresso diante da população. Esse projeto do Senado já deveria estar na Câmara, porque a votação era terminativa na Comissão de Justiça. E o que ocorreu? O líder do governo, foi o líder do governo, portanto, o governo nisso, não é? Porque não há como você distinguir, separar o líder do governo. Ele é líder do governo e toma a iniciativa de levar o projeto ao plenário para não ser votado, porque o próprio presidente Davi diz que antes de 15 de abril ele não coloca em votação, que tem um compromisso com a Câmara dos Deputados. Isso é que pega mal, não é? Então, esse retrocesso, a prisão em segunda instância é essencial. Aliás, onde no mundo não se prende em primeira ou segunda instância, não é? Só o Brasil está certo? O mundo está errado e o Brasil está certo? É por isso que temos turistas internacionais hoje, usando o dinheiro do contribuinte, ex-presidentes condenados, que viajam pelo mundo com o dinheiro do contribuinte, já que não há o risco da prisão em segunda instância. Mesmo havendo já outra condenação em segunda instância, o ex-presidente Lula está livre para viajar para a Itália e agora para a França, para a Suíça e para a Alemanha, usando o dinheiro do contribuinte brasileiro. Onde no mundo alguém condenado pode fazer turismo com o dinheiro da população? Em que país do mundo? Portanto, nós estamos vivendo um momento em que o nosso país mergulhou na mediocridade política. Senador, dentro dessas críticas que o senhor está fazendo a alguns integrantes do Congresso, não ao Congresso como um todo, cabe em algum grau concordar com a crítica que fez, ou com a acusação que fez o ministro-chefe do GSI, o general Heleno, de que há chantagem do Congresso em relação ao governo? Do Congresso não há, porque o Congresso é constituído por 81 senadores e 513 deputados, né? Eu duvido que a maioria faça chantagem. Mas há quem comanda e que possa realmente, não é? Eu não posso assegurar, mas o general disse, eu também não vou desacreditar que esteja ocorrendo algum movimento de chantagem. Mas se há chantagem, há adesão a ela. O presidente da República abraçou os chantagistas, porque ele fez um acordo.
ele não é forte para atingir verbalmente uma jornalista, como não pode ser forte para recusar uma chantagem, rejeitar uma chantagem, ele não tem essa força? Com o apoio popular que tem, não tem força para repudiar qualquer tentativa de chantagem? No caso da Se há chantagem, a chantagem tem que ser repudiada. Ninguém pode ser tigrão com os mais fracos e tchutchuca, né, com os que comandam. E, aliás, é preciso dizer que quem comanda o Congresso? Quem escolheu os que comandam o Congresso? O presidente da República apoiou Davi para a presidência do Senado, apoiou Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, indicou os seus líderes, o líder Fernando Bezerra no Senado, Eduardo Gomes no Congresso e o líder da Câmara. São eles que negociaram esse acordo do orçamento, né, dos 30 bilhões, que levou o general Heleno a afirmar que há chantagem, que há chantagistas. Então, os chantagistas seriam os escolhidos do presidente? É preciso que isso fique claro. Só para pontuar uma coisa em relação à jornalista que o senhor citou, não foi nenhuma questão de demonstração de força, foi uma questão de falta de respeito, né? E aí eu queria perguntar ao senhor se, diante desses ataques todos, à imprensa, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, o senhor acredita que a democracia está em risco no Brasil? Não acredito. Apesar de tudo, nós temos instituições consolidadas. E a maioria da população brasileira não admitiria esse retrocesso. Eu imagino que não há força capaz de promover um retrocesso institucional dessa natureza. As nossas instituições resistem a tempestades variadas, especialmente no mundo da política, e tem se mantido com a força necessária para a sobrevivência. Certamente sobreviverá a qualquer tempestade que possa eventualmente ocorrer. Agora, o Congresso, só já aproveitando, o Congresso, a gente está vendo já vem de alguns anos, mas principalmente no ano passado, o Congresso tem adquirido um protagonismo que poucas vezes se viu antes, né, na história brasileira. E aí, o que a gente tem a impressão é que está ocorrendo o que se convencionou de chamar parlamentarismo branco, né? O senhor, diante de todas esses debates do orçamento e o que vem acontecendo, o senhor acha que está no momento de se voltar a discutir o parlamentarismo aqui no Brasil? Não. Com essa parafernália partidária, né, com tantos partidos, aliás, não são partidos, são siglas, né, para registro de candidaturas e para obtenção de fundo eleitoral e fundo partidário. Partidos não são. Há aqueles que se esforçam para a construção de partidos, é o nosso caso. Hoje nós estamos fazendo uma tentativa de construção de um partido que é o Podemos. Mas, de modo geral, o que há são estruturas, né? Estruturas organizadas para registro de candidaturas. Em relação ao Congresso, é preciso dizer o seguinte: nós chegamos para essa legislatura e a minha percepção é de que havia boa vontade, o Congresso estava disposto a contribuir para que as mudanças ocorressem no país, a partir da mudança de sistema, substituindo o toma lá da cá por uma relação republicana entre os poderes. Sentimos isso, os eleitos, os reeleitos, todos dispostos a contribuir, boa vontade mesmo, isso era visível. E o que ocorre? O presidente se ausenta. O presidente não tem aptidão para a articulação política, se afastou e dizia, isso é problema do Congresso, reforma da Previdência, problema do Congresso. E o que ocorreu? Com esse vazio, com esse vácuo, o centrão, entre aspas, centrão, né, cresceu e restabeleceu o toma lá da cá com muita força. No ano passado, nós tivemos talvez o maior toma lá da cá da nossa história. Foram 3 bilhões e 800 milhões de reais repassados, recursos extras, né, repassados a parlamentares
a pretexto do apoio à reforma da Previdência. Isto não é parlamentarismo, é uma relação promíscua que se restabelece, existente antes e restabelecida agora. A questão do orçamento. Nós não estamos discutindo o orçamento impositivo, ele já foi discutido. Já houve deliberação sobre o orçamento impositivo. Há muito tempo se discute, eu me lembro do Antônio Carlos Magalhães, ainda vivo, defensor do orçamento impositivo. Por quê? Porque o orçamento é uma peça de ficção, tem sido uma peça de ficção. O governo elabora, o executivo elabora, bem ou mal elabora, muitas vezes não articula para que se estabeleça uma convergência executivo-legislativo para entrega ao país de um orçamento competente, mas gera-se uma falsa expectativa, porque o orçamento é peça de ficção, e ele não é implementado, não há aplicação dos recursos, há o contingenciamento, a pretexto do superávit primário. Agora acho que já fazem 5 ou 6 anos que temos déficit, mas o contingenciamento se dá para pagar juros da dívida pública. Portanto, na verdade, o que se deseja quando se fala em orçamento impositivo é a realidade da administração pública, é a eliminação da falsidade, da mistificação, da encenação orçamentária, não é? Então, orçamento impositivo é aplicar o que está consignado. E não é alocar recursos para o parlamentar distribuir aleatoriamente, sem critério. Então, está havendo uma confusão nesse debate. Eu, particularmente, não estou discutindo o orçamento impositivo. Eu estou discutindo esse modelo que querem agora idealizar com a transferência de 30 bilhões para, sem critério de prioridades, o relator do orçamento distribuir entre seus pares preferidos, certamente assegurando reeleições futuras. E o dinheiro vai para o espaço. Não há uma aplicação correta do dinheiro do contribuinte. E eu até me surpreendi quando vi na televisão o ministro Guedes dizendo, não, 15 bilhões não é muito. Não é muito. Minimizando o fato. Como? 2 bilhões de fundo eleitoral para a campanha eleitoral em todo o país, de prefeitos e vereadores. Causou revolta, por ser muito. 15 bilhões não é muito. É mais do que o orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segurança não é importante? Justiça não é importante? Como não é muito? Mas não é nem essa a questão. Muito ou pouco é correto? É aplicar bem o dinheiro do contribuinte? É esta a questão. Por isso nós estamos brigando desde o início a favor do veto do presidente da República. E nos surpreendemos com o fato do governo ceder, do governo fazer acordo. Eu nunca vi o presidente da República, pelo menos na nossa história contemporânea, eu não conheço nenhum caso semelhante de que o presidente da República faz acordo para derrubar o próprio veto. Isso é inusitado. É a primeira vez que eu vejo isso. Diante de tudo isso que o senhor já falou aqui, da manutenção do toma lá da cá, daquilo que o senhor chamou de estratégia desonesta da parte do governo, de todas as trapalhadas, declarações polêmicas do governo, o senhor acha que é prejudicial para o ministro Sérgio Moro, nome que o senhor defende há muitos anos, a permanência dele no governo, ele pode acabar se contaminando a imagem dele por permanecer no governo? Olha, o ministro Sérgio Moro tem vencido as tempestades do governo porque adquiriu um patrimônio que eu considero inesgotável. O Intercept não conseguiu desidratar a popularidade do ministro. As trapalhadas do presidente também não. Ele foi desautorizado várias vezes, mas ele mantém alta popularidade. Portanto, eu creio que está demonstrando uma capacidade de sobrevivência incrível. Muito mais em função do patrimônio adquirido como juiz do que um eventual patrimônio recentemente adquirido como ministro. Agora, ele está tendo liberdade de trabalhar como quer? Não. O que o senhor avalia? O que nós vimos é que não.
dar um exemplo, logo no início, ele quis o COAF no Ministério da Justiça, aparelhou o COAF, não é? Instrumentalizou convenientemente, nomeou o coordenador do COAF e logo a seguir foi desautorizado, o coordenador foi demitido, o COAF foi transferido, só para citar um exemplo, né? Podemos citar outros. O próprio pacote aprovado pelo Congresso não teve o apoio do presidente da República, ele se recolheu em relação ao pacote, chegou a dizer que era mais importante as questões econômicas, não é? Mas o Congresso aprovou. Mas essa blindagem dele, o senhor acha que dura até o final do governo Bolsonaro? Não tem um risco de ele se prejudicar, de acabar se prejudicando por causa de tudo isso, dessa falta de apoio, dessas atrapalhadas do governo? Na verdade, sempre há um desgaste. Mas eu repito que o patrimônio adquirido é maior do que o desgaste eventual. E por isso ele vai vencendo as tormentas, né? Nós teremos em outubro um fato novo, que é a indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. A nossa percepção é de que houve um compromisso. Aliás, não sou eu que estou dizendo. O presidente é que, em tempos passados, admitiu ter assumido um compromisso de indicar o ministro Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse calvário pode terminar em outubro ou não. E agora, se ele acabar não sendo indicado ao Supremo, o senhor e esses desgastes se agravarem, o senhor defende que ele saia do governo em algum momento? Não, isso é pessoal, né? Eu acho que é importante ele no governo, porque cumpre um papel. É bom para o governo, inclusive, ele dá sustentação ao governo, sustentação política, popular ao governo. Eu imagino que ele fora do governo será um prejuízo enorme para o presidente da República, não é? Em que sentido? E, portanto, o presidente perderá o seu ministro mais popular, o seu porta-voz mais acreditado, não é? Ele fora do governo ficará um vácuo, sem dúvida nenhuma. E ele vira um adversário em potencial para o próprio presidente? Também vai depender da aptidão política que ele possa ter ou não e da disposição de enfrentamento. Ele já percebeu, né, certamente viveu essa experiência e sabe que esse campo é minado. O campo da política é minado pela inversão de valores, pelas incompreensões, pelas injustiças. Então, quem se submete à política está sujeito a isso tudo, não é? Então, ele que tem que fazer essa avaliação, se compensa ou não compensa, ele ainda é muito jovem. O senhor acha? Eu acho que ele que tem que fazer essa avaliação. Agora, o que é preciso ficar claro também, que por uma questão de respeito, nós nunca convidamos o ministro Moro para vir ao Podemos e ser candidato a presidente da República, como afirmam constantemente. Agora, Por quê? Porque nós o respeitamos, não queremos conturbar ainda mais a presença dele no governo, não queremos de forma nenhuma estabelecer um confronto entre ele e o presidente da República, então nós nunca fizemos esse mal a ele. Entendeu? Mas o senhor é uma possibilidade para o futuro, por exemplo, para as próximas eleições presidenciais, os senhores convidarem ele a entrar no Podemos e ele ser o candidato à presidência do Podemos? Só complementando a pergunta, antes do senhor responder, porque o partido se preparou para ser o partido ideal para recebê-lo, virou o partido da Lava Jato, cresceu, virou a segunda maior bancada do Senado, tem como bandeira principal a defesa da Lava Jato, então se tornou o ninho perfeito para receber uma pessoa do perfil do Moro, né? Não foi intencional. É a minha vida essa de combater corrupção desde o primeiro momento que ingressei na atividade como vereador na cidade de Londrina, como governador, isso ficou muito visível, né, as pessoas que me acompanharam. Então, não é uma estratégia deliberada, é um compromisso de vida. E, obviamente, eu tenho sido o principal porta-voz do Podemos, porque fui candidato a presidente da República e tive esse espaço de visibilidade. Então, o combate à corrupção, o apoio à Operação Lava Jato, não teve nenhum objetivo a não ser
o real objetivo de fortalecer o combate à corrupção no país. Obviamente, nós não ficamos aborrecidos quando nos denominam de partido da Lava Jato, partido lavajatista, né? Foi a própria imprensa que passou a denominar o Podemos como um partido da Lava Jato, e nós agradecemos, porque isso nos faz bem. É a prioridade do povo brasileiro. Se o ministro Moro desejar, eventualmente, se filiar ao nosso partido, se o Deltan Dallagnol, que é outro ícone da Operação Lava Jato, talvez ainda não se fez a justiça devida pela importância que ele teve na Operação Lava Jato, se um dia o Deltan Dallagnol também desejar vir para a política, é evidente que são pessoas que seriam acolhidas com festa no nosso partido. Agora, é decisão pessoal, a escolha partidária também é muito pessoal, e nós saberemos respeitar. A candidatura, é óbvio que um partido em construção como o nosso, que quer ser uma ferramenta política à disposição da sociedade para a promoção de mudanças, tem que apresentar projeto alternativo de poder ao país. E o candidato tem que ser sempre o mais forte. Obviamente, hoje Moro é o candidato mais forte à presidência da República. Não há ninguém que possa duvidar disso, porque nós temos que reconhecer o que as pesquisas indicam, não é? Não há como não valorizar o que as pesquisas indicam. Nós temos que ter a humildade suficiente para entender que há alguém que se projetou de forma excepcional, e ninguém pode retirar esse mérito, né, pelo papel que cumpriu. Então, nós respeitamos e pensamos desta forma. Ainda nessa mudança, né, de se fazer político, o senhor integra um grupo de senadores que vem com essa proposta, né, chama o Muda Senado. Vocês fizeram bastante barulho no ano passado, mas acabou que nenhuma das principais pautas dos senhores foi realmente aprovada. Por exemplo, o impeachment de ministro do Supremo, CPI da Lava Toga, que acabou não saindo, nem a prisão em segunda instância, que a gente já tratou aqui. O senhor realmente acredita, o grupo realmente acredita que isso pode sair do papel? E quanto que isso realmente é feito só para as redes sociais, só para o marketing? Nós tivemos algumas vitórias importantes, não é? No Congresso Nacional. Veja que ninguém acreditava na hipótese de que nós poderíamos aprovar na Comissão de Justiça a prisão em segunda instância. Hoje nós temos a maioria do Senado com documento publicado favorável à prisão em segunda instância. Estamos prontos para deliberar. Em sessões do Congresso, nós já tivemos várias vitórias. A última foi na semana anterior ao Carnaval, quando nós impedimos a derrubada do veto 52. Obstruímos a sessão e depois fizemos um acordo para a retirada. Deixamos de obstruir com o compromisso de retirarem o veto 52. Isso ocorreu, nos dando tempo para esta mobilização. E tivemos várias vitórias. Não há nenhuma dúvida que o grupo vem se afirmando exatamente por defender pautas importantes, fazendo a leitura correta do que a sociedade exige de nós. Nós estamos tentando trazer para dentro do Senado aquilo que está nas ruas, aquilo que é aspiração da maioria dos brasileiros. Embora possamos ter derrotas, fracassos, é o nosso dever e nós vamos continuar nessa caminhada. Quem sabe um dia essas propostas possam ter maior sucesso. Agora, veja, de qualquer maneira, nós nos sentimos fortalecidos. Antes estávamos isolados. Eu confesso a vocês que na legislatura passada eu me sentia isolado. Estava desestimulado. Com a presença desses novos senadores, nós nos fortalecemos. Tanto é que estamos, só nesse final e começo de ano, ingressamos com 4 ações diretas de inconstitucionalidade. O Podemos ingressou com 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Exatamente porque nós estamos usando todos os instrumentos possíveis para promover avanços que consideramos fundamentais. Entre essas ações protocoladas no Supremo, há a que diz respeito ao fundo eleitoral,
abuso de autoridade, juiz de garantias e aquela taxa a ser cobrada pelos bancos do cheque especial de 0,25%. Portanto, são movimentos que estão ocorrendo em razão desse suporte que esse grupo vem oferecendo no Senado. Agora, em todas essas pautas, talvez não na do cheque especial, mas em todas as outras que o senhor falou, mais a CPI da Lava Toga, houve uma discordância do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma resistência declarada. Ele chegou a falar várias vezes que, por exemplo, não votaria, não colocaria em pauta a CPI da Lava Toga, mas ele chegou à presidência do Senado com a ajuda de muitos dos senhores, inclusive do senhor. O senhor participou ativamente lá naquele início de 2019 da campanha dele. Existe hoje alguma frustração em relação à figura do Davi? Na verdade, o que ocorreu na eleição do Davi foi exatamente o que ocorreu na eleição de 2018. A população não queria eleger alguém, queria derrotar alguém. Em 2018, a população queria derrotar o PT, e não importava o eleito, foi o que ocorreu. No Senado também aconteceu a mesma coisa. Havia um desejo de derrotar o MDB, que estava comandando historicamente o Senado, não é? Então, esse era o objetivo, derrotar o MDB, e não importava o sucessor. Eu fui candidato até determinado momento, quando fui convencido a renunciar à postulação, porque a minha candidatura poderia dividir e favorecer o candidato do MDB. Isso realmente ocorreria. Então, tendo essa percepção, nós desistimos. Mas eu nunca alimentei grandes esperanças de que questões essenciais pudessem merecer avanço com essa alteração. Não é? E é o que nós estamos verificando. A gente vai ter novas eleições agora para a presidência do Senado no ano que vem. O senhor pretende se candidatar? Olha, sinceramente, não pretendo. Não pretendo. As teses que eu defendo, elas não são palatáveis. Pelo menos da parte da maioria, não há muita concordância com as teses que eu defendo. Por exemplo, reduzir o número de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Acabar com verba indenizatória, auxílio moradia. Esse enxugamento todo, né, que diz respeito a uma postura de coerência, porque nós exigimos muito da sociedade e oferecemos pouco, não é? Então, certamente essas teses encontram enorme dificuldade. Obviamente, eu não fugiria à responsabilidade se houver uma convergência, se houver um entendimento, se repentinamente as coisas mudarem e o Senado entender que é preciso realmente uma mudança de postura. Mas não importa o nome, importa a mudança de modelo. Então, nós temos que discutir. Eu acho que, nesse momento, nós temos que buscar ampliar o número de senadores que desejem mudar realmente o comportamento. E depois, no segundo semestre, nós podemos discutir o nome, não é? Pois é, mas até... existe um grupo de pessoas que o senhor identifica como capazes de representar essa mudança que o senhor defende? Esse grupo que nós integramos aí são pessoas dedicadas a essa causa, né, da mudança. Então, o Grupo Muda Senado tem esse objetivo. Ele não foi bem interpretado de início, não sei se hoje já foi assimilado por muitos senadores, né? Porque nós não quisemos, como alguns disseram, distinguir honestos de desonestos. Não. Nós quisemos apenas uma postura mais afirmativa, né? Mais corajosa da instituição, uma defesa da instituição, sim, da sua autonomia, das prerrogativas institucionais do Congresso, mas, sobretudo, avanços no que diz respeito à relação com a sociedade, trazer a população mais próxima da instituição, fazendo a leitura do que deseja a população. Esse é o objetivo desse grupo. Nós não estamos julgando nenhum senador, não é nossa pretensão fazer qualquer tipo de julgamento. Nós queremos convencer a maioria
de que se nós estivermos mais próximos das aspirações da sociedade, nós teremos mais possibilidade de reconquistar o respeito que a instituição perdeu ao longo do tempo. Senador, só ainda nessa questão das eleições, um dos nomes mais fortes ventilados hoje é o da senadora Simone Tebet. Ela é do MDB, mas não é do grupo do Renan Calheiros, né? Inclusive, enfrentou ele dentro da bancada do MDB nas eleições prévias. Mas mesmo assim, ela sendo do MDB e não integrando oficialmente o Muda Senado, mas tendo uma posição mais, digamos, palatável, o senhor aceitaria apoiá-la? Eu, nesta hora, não devo expressar a posição pessoal, né? Integrando um grupo, nós temos que debater o assunto. O que eu sinto é que o grupo deseja um enfrentamento a partir de alguém que já está inserido no grupo, né? Que tem defendido essas pautas todas, não é? E exatamente para não sofrer decepção depois. Então, nada de pessoal, acho que não devo me manifestar em relação a nenhum dos nomes que cogitam a presidente do Senado, isso é legítimo, não é? Mas eu devo respeitar a posição do grupo que eu integro hoje, que é o Muda Senado, e nós temos que debater este assunto. Já debatemos, e no que diz respeito à estratégia, o que nós convencionamos estabelecer é que nós devemos buscar senadores que não integram o grupo, mas que aceitam uma proposta de mudança no Senado, né, de comportamento, de atitude. Então, só discutir isso por enquanto. Nome fica para depois. Senador, depois no segundo semestre. É que nosso tempo está acabando, eu não queria deixar de fazer uma pergunta. No início desse ano, o senhor e outros integrantes do Muda Senado foram ao microfone no plenário para defender a juíza Selma, que foi cassada pela Justiça Eleitoral, defendendo que ela deveria ter condições de se defender até a última instância. Isso não soa como um contrassenso quando dito pelas pessoas que defendem a prisão após condenação em segunda instância? Olha, o juiz Moro prendeu Lula e mais alguns corruptos e se tornou herói nacional. A juíza Selma prendeu o governador, 10 secretários parlamentares poderosos do Mato Grosso e querem tomar o mandato dela. Veja a contradição. Nós entendemos que a juíza Selma é vítima de uma vingança sem precedentes. Mas ela foi cassada pelo TSE por abuso de poder. E que precisa ver que TRE é esse, não é? Não, o TSE. E o TSE confirmou. Agora Sim. precisa ver por quê. Eu acompanhei. O voto do ministro Fachin é simplesmente genial. Ele, fato por fato, fato ocorrido, posição do relator e a posição dele. Um voto didático que desmonta todos os argumentos. Se há razões para a cassação do mandato da juíza Selma, é preciso cassar todos os políticos, porque ela é cassada por um suposto caixa 2 em pré-campanha. Pré-campanha não tem caixa 1. Idealizar o caixa 2, quando não há caixa 1. Bem, detalhe, não é hora. O que é essencial agora é dizer, ela é vítima de uma vingança inominável, porque prendeu gente poderosa no Mato Grosso. Mas, senador, até aí tem gente também que diz que o ex-presidente Lula foi alvo de um julgamento político por parte do juiz Sérgio Moro, né, colocando na comparação que o senhor fez agora há pouco. Como é que você vai fazer essa distinção de, olha, para alguns casos vale esperar até o final e para outros condena após segunda instância? Olha, eu talvez seja a pessoa menos indicada para você fazer essa pergunta, porque eu participei de todas as CPIs. E eu conheço o papel do presidente Lula. Denominou-se de organização criminosa e ele se credenciou a ser o chefe da organização criminosa. Seria uma cegueira incorrigível, né,
não ver o que houve em relação ao período do presidente Lula e também não ver o que ocorreu agora. A juíza Selma tem uma trajetória na justiça de limpidez, de dignidade, de decência absoluta. E ela foi fulminada num ato de vingança deplorável. Então, não dá para comparar uma coisa com outra. E mesmo cassada, ela deve ser, então, presidente da fundação do Podemos? Nós não discutimos isso ainda, a imprensa tem divulgado isso e nós não estamos discutindo isso no partido, não estamos discutindo isso. Mas seria uma boa presidente? Seria uma grande presidente, mas nós não discutimos isso, nem sabemos o que ela deseja, não é? Isso é um detalhe menor. O que importa nesse momento é dizer, vocês acompanharam a celeridade imposta a esse processo, chegar na Procuradoria da República às 9 horas da manhã, a procuradora estava no CNMP, não estava na Procuradoria, e às 3 horas ela assinava a denúncia contra a juíza Selma. Ninguém é ingênuo, a ponto de acreditar que, repentinamente, a nossa justiça se tornou célere. Essa justiça está lenta. Veja, o Supremo Tribunal Federal, em 5 anos e meio de Lava Jato, condenou uma única autoridade, um único deputado. E, no entanto, querem condenar a juíza Selma com essa velocidade. Com essa velocidade. Expliquem isso. Qual a razão dessa velocidade? Por quê são tão eficientes neste caso? Não é? Por quê? Bem, eu tenho uma convicção pessoal inarredável, porque tive o cuidado de conhecer o processo e de acompanhar os 2 julgamentos no TSE do começo ao fim. Cheguei antes de começar e só saí quando terminou. Então, a minha convicção é de que ela está sendo vítima de uma grande injustiça. Senador, acho que nosso tempo acabou. Luciana. Tá ótimo. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigada, Daniel. E, principalmente, obrigada a você que nos acompanhou até o momento e até a próxima edição aqui no estúdio UOL Folha. Obrigada. UOL.